2 terremotos em apenas 48 horas no Piauí. Os tremores foram registrados em municípios diferentes e levantam uma pergunta que o Brasil inteiro começa a fazer. Estamos preparados para um maior? 3 de fevereiro de 2026. Bocaína, Piauí, 18 horas e 33 minutos, o chão treme. Magnitude 2,1 na escala Richter. Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte confirma. É o segundo tremor de terra no Piauí em 48 horas. Domingo, 1 de fevereiro. Primeiro tremor. Magnitude 1,5 em Castelo do Piauí. Terça-feira, 3 de fevereiro, segundo tremor. Magnitude 2,1 em Bocaína. 2 municípios, 48 horas. E uma pergunta que milhões de brasileiros estão fazendo neste momento. Tem terremoto no Brasil? A resposta curta: sim. A resposta longa: você está prestes a descobrir que o Brasil registra mais de 100 terremotos por ano, que já tivemos um terremoto de magnitude 6,6, o maior da nossa história, que existe uma falha geológica ativa que corta do Ceará ao Piauí por mais de 300 quilômetros e que Bocaína, exatamente onde o tremor de ontem aconteceu, tem uma barragem com capacidade de 106 milhões de metros cúbicos de água, sem plano de segurança, sem plano de emergência, a 65% da capacidade. Esta é a história dos 2 terremotos que sacudiram o Piauí em 48 horas. E da pergunta que ninguém quer fazer: e se vier um maior? Vamos aos fatos. Domingo, 1 de fevereiro de 2026. Castelo do Piauí. Magnitude 1,5 na escala Richter. Primeiro tremor. Detectado por estação sismológica do LabSIS, Laboratório Sismológico da UFRN. Baixa intensidade, sem danos. Alguns moradores sentiram, outros nem perceberam. Defesa Civil do Piauí monitora. Considera evento isolado. E então, terça-feira, 3 de fevereiro. Bocaína, município vizinho. 18 horas e 33 minutos, magnitude 2,1, segundo tremor em 48 horas. Agora não é mais evento isolado, é padrão. E padrões preocupam geólogos. Rafael Marques, geógrafo que analisou os tremores, explicou. Ambos são similares. Baixa intensidade. Não causaram prejuízos materiais, mas a região é geologicamente ativa. Existem falhas, existem lineamentos estruturais. Bacia do Riacho Riachão, bacia do Rio Guaribas, fatores de acomodação de terreno e a hipótese mais importante, a falha de Sobral a Pedro II, uma das 2 falhas geológicas mais ativas do Nordeste brasileiro, mapeada por geólogos da Universidade Federal do Ceará. Corta do Ceará, passa por Sobral, entra no Piauí, chega a Pedro II. Mais de 300 quilômetros de extensão. E Bocaína está bem no meio dessa linha sísmica. Em 2008, essa mesma falha causou 674 sismos em Sobral, Ceará. O maior, magnitude 4,2. E a falha continua ativa até hoje. E tem um detalhe que ninguém está falando. Bocaína não é só mais um município do interior do Piauí. Bocaína abriga uma das 3 maiores barragens do estado, Açude de Bocaína, construído na década de 1980. Capacidade total: 106 milhões de metros cúbicos de água. Para colocar em perspectiva, é água suficiente para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes por um ano inteiro. Volume atual: 69 milhões de metros cúbicos. Isso é 65% da capacidade. A barragem foi construída próxima à nascente do rio Guaribas. Abastece Bocaína, Sussuapara e Picos. Milhares de pessoas dependem dela. E aqui vem o problema. Segundo dados do Departamento de Recursos Hídricos do Piauí, a barragem de Bocaína não possui plano de segurança de barragem, não possui plano de ação de emergência e o último relatório de inspeção de segurança. Nenhum encontrado publicamente disponível. Werton Costa, climatologista, alertou. Bocaína tem essa barragem com 106 milhões de metros cúbicos. Um tremor de maior intensidade poderia afetar a estrutura. Agora, vamos ser claros. Magnitude 2,1 não representa risco. Barragens são construídas para suportar abalos muito maiores. Mas a ausência de plano de segurança e a ocorrência de 2 tremores em 48 horas é preocupante, porque terremotos vêm em enxames. Às vezes, pequenos tremores são precursores de um maior. João Câmara, Rio Grande do Norte, 1986.
começou com tremores pequenos em agosto. O principal, magnitude 5,1, veio em novembro. 4.000 casas destruídas, 10.000 desabrigados, réplicas até 1990. Por isso, o monitoramento é crucial. E o LabSIS está fazendo exatamente isso. Lei brasileira exige que barragens com capacidade acima de 3 milhões de metros cúbicos tenham plano de segurança e plano de emergência. Bocaina tem 106 milhões. Isso é 35 vezes o limite mínimo. E não tem plano. Isso precisa mudar. Agora. Mas antes de continuarmos, você precisa entender. O que significa magnitude 2,1? A escala Richter é logarítmica. Cada número inteiro representa um aumento de 10 vezes na amplitude das ondas sísmicas e um aumento de aproximadamente 31,6 vezes na energia liberada. Vamos traduzir isso em termos práticos. Magnitude 2 geralmente não é sentido pela população, detectado apenas por sismógrafos, como sentir vibração de um caminhão passando longe. Magnitude 3 pode ser sentido por pessoas próximas ao epicentro. Objetos pendurados balançam levemente. Parece um caminhão pesado passando na rua. Magnitude 4, sentido amplamente na região. Janelas tremem, pratos caem das prateleiras, carros balançam, muita gente sente. Magnitude 5, danos moderados em construções mal feitas, rachaduras em paredes. Telhas caem, objetos pesados se movem, algumas pessoas correm para fora. Magnitude 6, danos consideráveis em área de até 160 quilômetros. Edifícios podem colapsar, pontes danificadas, pânico generalizado. Magnitude 7, terremoto grave. Destruição em áreas amplas, prédios desabam, rodovias rachadas, centenas ou milhares de mortos. Magnitude 8 ou mais, destruição total. Pode ser sentido a milhares de quilômetros, dezenas de milhares de mortos. Então, o tremor de 2,1 em Bocaina é imperceptível para a maioria das pessoas. Fraco, inofensivo. Mas, o fato de ser o segundo em 48 horas muda completamente a análise, porque terremotos raramente vêm sozinhos, vêm em sequências, tremor inicial, réplicas menores. E às vezes o tremor inicial é apenas um prenúncio de um muito maior. É exatamente por isso que o LabSIS está monitorando de perto. É por isso que Defesa Civil do Piauí está em alerta. E é por isso que nós, brasileiros, precisamos conhecer a realidade sísmica do nosso país. Se você está assistindo e pensando, nunca soube que o Brasil tinha terremotos, se inscreva no canal Vozes do Brasil e ative o sino. Porque o que vem a seguir vai te mostrar que o Brasil já teve terremotos devastadores e que pode ter de novo. Agora, a pergunta que todo brasileiro está fazendo: por que o Brasil tem terremotos se não estamos em zona de risco? A resposta está na geologia. O planeta Terra é dividido em placas tectônicas, gigantescas placas de rocha que flutuam sobre o manto terrestre. E o Brasil está no meio da placa sul-americana, não na borda. E aqui está o ponto. A maioria dos terremotos acontece nas bordas das placas, onde elas se encontram, colidem, deslizam umas sobre as outras. Chile, Peru, Equador estão na borda oeste da placa sul-americana, chocando com a placa de Nazca. Resultado, Cordilheira dos Andes e terremotos fortíssimos. Magnitude 8,9. Centenas de mortos a cada década. Japão está na borda de 4 placas tectônicas ao mesmo tempo. Placa do Pacífico, placa das Filipinas, placa euroasiática, placa norte-americana. Resultado, Anel de Fogo do Pacífico. 1.500 terremotos por dia. Isso mesmo, por dia. Filipinas, mesma situação. 7.000 terremotos por ano registrados. População aprende a conviver com tremores desde criança. Mas Brasil, centro da placa, longe das bordas. Estável, relativamente. Porque existem os terremotos intraplaca, terremotos que acontecem dentro da placa tectônica, não na borda. Causados por falhas geológicas antigas que ainda estão ativas. Reativação de fraturas no embasamento cristalino, rochas que se formaram há bilhões de anos, mas que ainda se movem. Milímetros por ano. Às vezes, centímetros de uma vez. E isso gera tremores. E esses terremotos intraplaca têm características específicas, são rasos,
geralmente até 30 ou 40 quilômetros de profundidade. Têm magnitudes baixas a moderadas, geralmente abaixo de 6. São frequentes, mas fracos. E o Brasil tem centenas deles por ano. Mais de 100 registrados anualmente pelo LabSIS e pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. A maioria é imperceptível, magnitude 1, 2, mas alguns são sentidos e alguns causam danos, e um deles, no passado, causou uma tragédia que todo brasileiro deveria conhecer. 30 de novembro de 1986, João Câmara, Rio Grande do Norte. 11 horas e 2 minutos da manhã. Um terremoto de magnitude 5,1 sacode a cidade. Prédios balançam, paredes racham, telhados desabam. Pânico nas ruas. Pessoas gritando, correndo, e a cidade começa a desmoronar. 4.000 casas destruídas ou gravemente danificadas. 10.000 pessoas desabrigadas, em uma cidade de apenas 20.000 habitantes. Metade da população perdeu suas casas. Metade. E o pior, não foi um evento isolado. A série de tremores havia começado em agosto de 1986. Pequenos no início, magnitude 2, 3. As pessoas ficavam assustadas, mas continuavam suas vidas. E então, setembro, outubro, novembro. Tremores aumentando em intensidade e frequência, até que em 30 de novembro, o principal aconteceu. Magnitude 5,1, o maior já registrado no Nordeste brasileiro. E depois, réplicas, dezenas delas. Centenas. A série de tremores em João Câmara durou até 1990, 4 anos. Mais de 1.000 eventos sísmicos registrados. A população vivia em terror constante. Não sabiam quando o próximo viria. Não sabiam se seria mais forte. Muitos abandonaram a cidade. O então presidente José Sarney visitou João Câmara em dezembro de 1986. Declarou estado de emergência. O exército brasileiro foi mobilizado. E pela primeira vez na história do Brasil, construíram casas com normas antissísmicas. 500 casas reconstruídas com reforço estrutural. Colunas de concreto armado. Vigas amarradas. Fundações profundas. Casas que poderiam suportar tremores futuros. João Câmara entrou para a história como o maior desastre sísmico do Brasil. E é lembrado até hoje. Mas não foi o único terremoto significativo da nossa história. O maior terremoto já registrado no Brasil aconteceu em 31 de janeiro de 1955, Mato Grosso, Serra do Tombador, magnitude 6,6 na escala Richter, mais forte que João Câmara. Mas a região era extremamente pouco habitada, praticamente deserta, sem cidades próximas. Resultado, sem mortes. Sem danos significativos. Apenas tremor sentido a centenas de quilômetros. Se esse terremoto tivesse acontecido em área urbana, o resultado seria devastador. Outro terremoto importante. São Paulo, 2008. Magnitude 5,2. Sentido em São Paulo capital, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Prédios balançaram, milhões de pessoas sentiram. Pânico nas redes sociais, mas sem danos graves. E o único terremoto que causou morte confirmada no Brasil. Itacarambi, Minas Gerais, 9 de dezembro de 2007. Magnitude 4,9. Uma menina de 5 anos morreu quando o teto de sua casa desabou sobre ela. Primeira e única morte diretamente atribuída a terremoto no Brasil. Seu nome era Naila, e ela representa um alerta. Terremotos no Brasil podem matar. Matam. E podem matar mais, se não estivermos preparados. E agora imagine. Você está em casa. Bocaina, Piauí. 18 horas e 33 minutos de terça-feira. De repente o chão treme. Leve. Rápido. 5 segundos, você congela. Foi minha imaginação? Olha ao redor. Outras pessoas também sentiram. Alguém pergunta: foi terremoto? Aqui? No Piauí? Você pensa: impossível. Brasil não tem terremoto. Mas então lembra, domingo também teve um. Em Castelo do Piauí. 2 em 48 horas. E aí o medo começa. E se vier outro? E se o próximo for maior? E se a barragem rachar? 106 milhões de metros cúbicos de água, descendo o rio Guaribas, inundando tudo. Esse é o sentimento de muitas pessoas em Bocaina e Castelo do Piauí neste momento. Incerteza. Medo do desconhecido.
porque a maioria dos brasileiros nunca sentiu um terremoto, nunca aprendeu o que fazer. Nunca ouviu falar de duck, cover, hold, abaixar, cobrir, segurar. O procedimento básico que salva vidas em terremotos. Japoneses aprendem aos 5 anos de idade. Filipinos praticam todo ano. Chilenos crescem sabendo. Brasileiros não fazem ideia. E é por isso que quando um tremor acontece, mesmo que fraco, o pânico toma conta. Vamos comparar realidades. Japão, 1.500 terremotos por dia, maioria imperceptível, mas vários de magnitude 4, 5, 6 toda semana. População japonesa aprende a conviver desde criança. Simulações de terremoto nas escolas todo mês. Kits de emergência em toda casa. Água, comida, lanternas, apitos, rádio. Edifícios projetados para balançar, não quebrar. Arranha-céus de 50 andares que se movem 2 metros durante tremor, mas não caem. Sistema de alerta por SMS que chega segundos antes do tremor. Tempo suficiente para se proteger. Japão é referência mundial em preparação sísmica. Filipinas, 7.000 terremotos por ano. Anel de Fogo do Pacífico. FIVOLX, Agência Sísmica Filipina, opera 24 horas por dia. Publica boletins diários, alertas em tempo real. População filipina sabe exatamente o que fazer. Se tremor for leve, magnitude 3 ou 4, continua a vida normal. Se for forte, magnitude 5 ou mais. Duck, cover, hold imediatamente. Abaixar no chão, cobrir cabeça e pescoço, segurar em algo firme, ficar longe de janelas, longe de objetos que podem cair, e depois do tremor, evacuar com calma, subir para áreas altas se houver risco de tsunami. Chile, terremoto de magnitude 8 ou mais a cada 10 a 15 anos, construções com normas antissísmicas obrigatórias desde década de 1930. Todo prédio construído no Chile tem que suportar magnitude 7. Chile teve o maior terremoto já registrado na história humana. Valdívia, 1960, magnitude 9,5. Literalmente saiu da escala, milhares de mortos. Mas desde então, Chile investiu bilhões em preparação, educação, infraestrutura, sistema de alerta. E funciona. Terremoto de 2010, magnitude 8,8, 525 mortos. Terremoto de 2015, magnitude 8,3, 15 mortos. Preparação salva vidas e Brasil. 100 a 200 terremotos por ano. Maioria magnitude abaixo de 3, imperceptíveis. Alguns magnitude 4, raros magnitude 5 ou mais. Último magnitude acima de 6, 1955 a 71 anos atrás. Último com morte confirmada, 2007, Itacarambi. Frequência baixa, magnitudes baixas. Mas risco existe. E preparação? Quase nenhuma. Brasil não tem normas nacionais de construção antissísmica, não tem cultura de simulações de terremoto, não tem sistema de alerta populacional. Maioria dos brasileiros nem sabe que temos tremores, e isso é um problema gravíssimo, porque compare, João Câmara, 1986, magnitude 5,1, 4.000 casas destruídas. No Japão, terremoto magnitude 5,1 é considerado moderado, danos mínimos, algumas rachaduras, nada grave. Por quê? Preparação. Construções adequadas. No Brasil, casas de alvenaria simples, sem reforço estrutural, sem fundação adequada, muitas em áreas de risco. Um terremoto magnitude 5,5 em área urbana como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. O resultado seria muito pior que João Câmara. Milhares de casas em áreas de risco, favelas em encostas, prédios antigos sem reforço, construções irregulares, potencial para centenas ou milhares de mortes. E a população brasileira não está preparada. Não sabe o que fazer. Duck, cover, hold? Maioria nunca ouviu falar. Sair correndo durante tremor? Errado, mas é o que brasileiro faria. Ficar embaixo de viga ou mesa resistente. Correto, mas quem ensina isso? E tem outro risco que brasileiro conhece bem, mas não associa a terremotos. Deslizamentos. Petrópolis, Rio de Janeiro, 2022. 233 mortos. Chuvas intensas. Solo saturado. Encostas deslizaram. Casas foram levadas pela lama. Tragédia nacional. E deslizamentos também são causados por terremotos. Solo instável. Vibração sísmica. Encosta perde coesão. Colapsa.
No Brasil, onde 50 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de deslizamento, um terremoto moderado durante a época de chuvas seria catastrófico. Magnitude 5 em janeiro, fevereiro, março no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Com solo saturado, deslizamentos em massa, centenas de mortos, e nós não estamos preparados para isso. Então, magnitude 2,1 em Bocaina não é motivo de pânico, é fraco e inofensivo. Mas é um lembrete. Brasil tem terremotos. Brasil tem falhas geológicas ativas. E Brasil precisa urgentemente de 4 coisas. Primeiro, monitoramento contínuo. LabSIS da UFRN e Observatório Sismológico da UNB fazem trabalho excelente, mas com recursos extremamente limitados. Precisamos de mais estações sismológicas, mais equipamentos, mais cientistas. Cobertura nacional completa. Segundo, educação da população. Simulações em escolas, campanhas de conscientização. Ensinar o que fazer durante tremor. Duck, cover, hold, como montar kit de emergência, como evacuar com segurança. Terceiro, normas de construção. Pelo menos nas regiões de maior sismicidade, Nordeste, especialmente Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Acre, Mato Grosso. Exigir reforço estrutural mínimo, vigas amarradas, colunas de concreto armado, fundações adequadas. Quarto, planos de emergência para infraestruturas críticas. E aqui voltamos à barragem de Bocaina. 106 milhões de metros cúbicos. 35 vezes o limite que exige plano de segurança. E não tem. Isso é inaceitável. Lei existe. Precisa ser cumprida. Defesa Civil do Piauí informou que está monitorando a situação de perto. DNOCS, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, foi oficialmente notificado sobre os tremores. IDEPI, Instituto de Desenvolvimento do Piauí, também. LabSIS continua a análise dos dados sísmicos. Objetivo: confirmar a causa oficial dos sismos. Determinar se há risco da sequência continuar. Avaliar probabilidade de tremor maior. E a barragem? Até o momento, sem danos estruturais detectados. Estrutura estável. Volume controlado. Mas a ausência de plano de segurança e plano de emergência documentados precisa ser resolvida imediatamente. 2 tremores em 48 horas. Bocaina e Castelo do Piauí. Magnitude 1,5 e 2,1. Fracos. Sem danos. Sem vítimas. Mas um sinal. Sinal de que a falha de Sobral a Pedro II está ativa, que a geologia do Nordeste brasileiro está viva, que rochas se movem, que tensões se acumulam, que energia é liberada. E que nós, brasileiros, precisamos parar de pensar que terremotos só acontecem em outros países. Acontecem aqui, todo ano, mais de 100 vezes por ano. E um dia pode vir um maior, magnitude 5, magnitude 6, em área urbana, com milhares de pessoas, com construções frágeis. E se não estivermos preparados, as consequências serão graves. João Câmara, 1986, foi um aviso. 4.000 casas destruídas, 10.000 desabrigados. Itacarambi, 2007, foi um aviso. Uma menina de 5 anos morta. Bocaina e Castelo do Piauí, fevereiro de 2026, são mais um aviso. A Terra está nos dizendo: eu me movo. Eu tremo. Mesmo aqui, no centro da placa sul-americana. Mesmo longe das bordas. Mesmo no Brasil. A pergunta que fica é: nós vamos ouvir esse aviso? Vamos nos preparar? Ou vamos esperar a próxima tragédia para agir? Para acompanhar atualizações sobre os tremores no Piauí, monitoramento da falha de Sobral a Pedro II e próximos eventos sísmicos no Brasil, inscreva-se no canal Vozes do Brasil. Deixe seu like se você aprendeu algo importante que não sabia sobre terremotos no Brasil. E agora, o mais importante. Comente. Você já sentiu algum tremor de terra? Em qual cidade você estava? Qual foi a sensação? Teve medo? Conta a sua experiência nos comentários, porque histórias reais de brasileiros que sentiram tremores ajudam a conscientizar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que não sabe que o Brasil tem terremotos, com sua família, seus amigos, porque conhecimento salva vidas e preparação faz a diferença entre um susto passageiro e uma tragédia nacional.
Até a próxima investigação. E fiquem atentos. A Terra está sempre se movendo. Placas deslizam, falhas escorregam, rochas se acomodam. Mesmo aqui, no Brasil. Mesmo agora. Sempre.